Jennifer Nascimento debate cárcere em Quem Ama Cuida, Mulheres Sem Voz, notícias da TV. Na novela Quem Ama Cuida, que estreia novos desdobramentos nesta semana, a atriz Jennifer Nascimento dá vida a Nancy, uma detenta acusada pela morte do ex-marido. A personagem chega à trama para centralizar uma discussão urgente sobre maternidade e o sistema carcerário feminino. Segundo a atriz, Nancy representa a realidade de mulheres que vivem à margem da sociedade, muitas vezes invisibilizadas e sem voz. Respeitada pelas outras internas e apontada como a liderança da cela, Nancy se torna uma figura central na vida da protagonista, Adriana, acolhendo-a e protegendo-a em um de seus momentos mais críticos. Jennifer adianta que existe uma forte aliança entre as duas, embora os detalhes sobre o crime cometido por sua personagem ainda sejam mantidos sob sigilo. Para compor o papel, a atriz realizou pesquisas e laboratórios intensos. Tenho conversado com mulheres que viveram situações parecidas e muitas se emocionam ao perceber que suas histórias podem ser contadas. Para Jennifer, o grande diferencial de interpretar Nancy é a oportunidade de usar a arte como ferramenta social. A atriz defende que a personagem traz dores, conflitos e uma humanidade que muitas vezes a sociedade prefere ignorar. Além disso, a trama explora a rede de apoio formada por Nancy, Adriana e Liris, vivida por Prielena, apresentando um retrato de mulheres que se unem para sobreviver ao ambiente do presídio. O arco dramático de Nancy também passa pela tentativa de reconstruir o vínculo com o filho, Camilo, interpretado por Antônio Caramelo, que guarda ressentimento pela morte do pai. Com a autoria de Valcir Carrasco e Cláudia Souto, direção artística de Amora Maltner e ambientada em São Paulo. A novela promete provocar reflexões importantes sobre os temas que permeiam o cotidiano da personagem. E agora que a gente já entende o peso dessa nova trama que chega às telas, eu preciso parar um pouco para analisar o que essa escolha representa, não só para a dramaturgia, mas para a trajetória de uma artista que, na minha visão, se tornou um dos rostos mais versáteis da nossa geração. Estamos falando da Jennifer Nascimento, uma mulher que muito antes de encarar o desafio complexo de interpretar a Nancy nessa produção assinada por Valcir Carrasco e Cláudia Souto, já vinha pavimentando um caminho que mistura talento bruto com uma capacidade técnica impressionante. Para quem não se lembra, a história da Jennifer é daquelas que a gente gosta de ver. Ela é paulistana, nascida em um cenário que respira arte e que desde muito cedo entendeu que o palco seria sua casa. Muita gente a conheceu através do universo das boy bands e girubands brasileiras, quando ela integrou o grupo Girls, formado através de um reality show musical. Ali, ela já mostrava uma presença de palco magnética. Mas o que me fascina na carreira da Jennifer é a transição fluida que ela fez entre a música e a atuação, algo que nem sempre é natural para todo mundo. Ela não apenas se aventurou na dramaturgia, ela se consolidou nela. A gente viu o crescimento dela em Malhação, onde ela já imprimia uma energia contagiante, e depois em papéis que foram exigindo cada vez mais profundidade dramática, como vimos em tramas que discutiam racismo, estrutura familiar e a própria identidade da mulher negra na sociedade brasileira contemporânea. Quando a gente olha para essa escalação agora, para viver a Nancy em Quem Ama Cuida, é impossível não traçar um paralelo com o amadurecimento dela. Não é mais apenas a menina talentosa que canta e dança bem, é uma atriz que se coloca em um lugar de risco. O cárcere, para quem estuda o sistema prisional brasileiro, não é um cenário fácil. É um ambiente de silenciamento, de dor latente e, como a própria Jennifer bem pontuou, de uma invisibilidade brutal. O que eu acho fascinante e, ao mesmo tempo, um desafio imenso nessa interpretação é o fato de que a Nancy carrega o estigma de uma mulher que, supostamente, cometeu o crime mais grave de todos, o que a coloca em um patamar de julgamento social imediato, não só pelos personagens da novela, mas pelo público de casa. A Jennifer tem esse desafio de humanizar alguém que o espectador médio talvez queira apenas condenar. E é aqui que entra o brilho da atriz, ela não é de fazer escolhas óbvias. Eu me recordo de várias participações dela em programas de variedades, onde a sua autenticidade sempre transpareceu. Ela é uma pessoa que fala o que pensa, que defende suas bandeiras com uma clareza que às vezes chega a assustar quem espera apenas uma celebridade de fachada. E essa verdade que ela carrega na vida real é exatamente o que ela injeta nas suas personagens. Pensando no contexto da dramaturgia atual, a gente vive um momento em que as novelas estão sendo forçadas a sair da redoma do entretenimento puro e se tornar ferramentas de reflexão. A gente vê isso acontecer com frequência quando a direção artística, como é o caso da Amora Maltner, opta por trazer esse tipo de crueza para o horário nobre ou para os novos formatos de exibição.
A questão do sistema carcerário feminino, especificamente, é um tema que a teledramaturgia brasileira ainda precisa explorar com mais profundidade e menos estereótipo. Geralmente a mulher no cárcere na ficção é pintada ou como a vilã perigosa, ou como a coitada absoluta, e raramente como uma mulher comum com falhas, dores, saudade de um filho, que no caso da Nancy é o Camilo, interpretado pelo Antônio Caramelo, e uma capacidade de liderança que nasce do desespero e da necessidade de sobrevivência. É muito potente ver a Jennifer Nascimento, uma mulher que sempre exalou vitalidade e alegria em seus projetos musicais, mergulhar nesse poço de angústia. Isso mostra que ela não tem medo de desconstruir a própria imagem para servir ao texto. Isso é algo que eu admiro profundamente em um artista. A coragem de ser feia, de ser dura, de ser marginalizada pelo roteiro, em nome de uma verdade artística. Se a gente olhar para trás, para os trabalhos anteriores da Jennifer, como sua participação em produções de época ou musicais, a gente vê que ela sempre teve uma disciplina quase militar. Ela é uma artista completa no sentido de que ela entende a engrenagem, ela sabe como a câmera funciona e ela sabe como chegar no tom certo da emoção. Mas o que ela está fazendo agora, com essa rede de apoio montada na cela ao lado da Adriana e da Liris, é um exercício de escuta. Ela comentou que conversou com mulheres que viveram o cárcere, e essa pesquisa de campo é o que diferencia uma atuação mediana de uma atuação que vai ficar marcada na memória do público. A televisão brasileira precisa, e muito, de atrizes que tragam esse repertório de vida real para dentro do estúdio. Eu particularmente acho que esse é o momento de virada na carreira da Jennifer. Ela saiu daquela zona de conforto de atuar em papéis mais leves e se colocou em um patamar onde o drama é o protagonista. E o público percebe isso, o público sente quando o ator está entregando algo que dói nele também. Sabe, eu fico pensando muito sobre como as redes sociais, hoje, ajudam a criar uma expectativa sobre o ator. A Jennifer é uma figura muito presente na internet, ela compartilha seus momentos de maternidade, de vida pessoal, e isso cria uma proximidade com o público que pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, as pessoas amam a Jennifer pessoa física, por outro, elas podem ter dificuldade de vê-la como uma detenta acusada de um crime hediondo. Mas se a gente conhece a trajetória dela, sabe que ela é uma profissional que não se curva a essas expectativas rasas. Ela é uma artista que quer ser desafiada. E a Nancy é, sem dúvida, o maior desafio da carreira dela até agora. A relação dela com a maternidade, esse conflito com o filho que não consegue perdoar o passado, é o núcleo emocional que vai segurar o telespectador. É uma história de redenção, de desespero e de, acima de tudo, sobrevivência. Olhando para o cenário geral da nossa televisão, é muito bom ver autores como Valcir Carrasco e Cláudia Souto se unindo para contar histórias que têm esse peso social, sem necessariamente abandonar a dinâmica da novela que a gente gosta de assistir. Eles sabem que o público quer conflito, mas também quer sentir que está aprendendo algo ou pelo menos, que está olhando para um lugar que antes era obscuro. A Jennifer Nascimento, nesse jogo de xadrez, é a peça-chave. Ela tem a carisma necessário para que a gente torça por ela, mesmo com todas as suas sombras, e tem a técnica para fazer a gente chorar em uma cena de visita ou de uma conversa na cela. Eu diria, sem medo de errar, que estamos prestes a ver uma das interpretações mais viscerais da Jennifer. Ela não está apenas atuando, ela está dando voz a centenas de mulheres que, como ela bem descreveu, são invisíveis para a sociedade. E na minha visão, quando a arte cumpre esse papel de dar luz ao que estava nas sombras, ela justifica toda a sua existência. Fiquem de olho nessa trajetória porque a Nancy promete e a Jennifer, como sempre, entrega muito mais do que o esperado. É um momento de maturidade, de coragem e de um talento que a cada dia que passa, parece encontrar um novo degrau para subir. Eu, particularmente, estou ansioso para ver como esse arco dramático vai se desenrolar, porque se depender da entrega que ela já demonstrou em seus projetos anteriores, a gente vai se emocionar muito com cada desdobramento dessa história. E no fim das contas, é isso que a gente busca na televisão, não é? Histórias que nos tocam, que nos fazem pensar e principalmente que nos mostram que por trás de cada pessoa que a gente vê na tela, existe um mundo inteiro de complexidades que a gente, na correria do dia a dia, acaba não parando para enxergar. A Jennifer Nascimento entendeu isso, a Nancy entendeu isso e agora cabe a nós, como espectadores, acompanhar essa jornada com a atenção que ela merece.